ligada especial dentro de uma data e uma comemoração muito especial do Ramadã. E para isso estou recebendo aqui o Fernando Celino, responsável pela comunicação social beneficente muçulmana e também da Mesquita da Luz. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Luzia, por esse convite. Um prazer estar aqui. Fernando, estamos no Ramadã. Começou quando? Esse ano começou agora no dia 1º de março. E vamos até? Vamos até o fim do mês, dia 29 ou 30 de março, porque nosso calendário é lunar. Então, dependendo do ciclo das fases da Lua, os meses do calendário islâmico, eles são, em vez de 30 ou 31, são 29 ou 30 dias. Então, pode ser que termine no dia 29 ou no dia 30 de março. A gente só vai saber quando estiver perto, lá no dia 29 mesmo. Conta pra gente qual é a importância do Ramadã. Bom, o Ramadã, né, é o nome do 9º mês do calendário islâmico, né? E é um mês que está prescrito no Alcorão, nosso livro sagrado, onde a gente deve fazer um jejum, né? Na prática, é um jejum de sólidos e líquidos, né? Ou seja, do nascer ao pôr do sol você fica sem comer e sem beber, visando principalmente uma purificação espiritual, né? Então, a parte visível, digamos assim, do Ramadã é essa, né? Quando a gente fala no jejum do Ramadã, a gente pensa nisso, né? Em se abster de comer e de beber, também de outras práticas, como manter relação sexual, para quem fuma, não fumar. O fumo já não é bem visto dentro da religião, mas aqueles que fumam também se abstêm dessa prática nesse período, do nascer ao pôr do sol, durante todo o mês. Então, essa é a parte prática visível do Ramadã. Mas o principal, a importância, como você perguntou, né, vai muito além disso, né? Inclusive tem um dito do nosso profeta, né, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, onde ele fala, né, que aquele muçulmano que faz o jejum do Ramadã, mas ele continua mentindo, traindo, roubando, ele apenas se cansou de deixar de comer e de beber, porque ele não aproveitou o espírito sublime do Ramadã, que é fazer uma autoanálise da sua vida e buscar um aperfeiçoamento, né, na sua vida diária, melhorando a sua relação com o próximo, né, com o seu entorno, com o meio ambiente, né? Então tem muita coisa que a gente pode, inclusive, falar a respeito disso, mas esse é o principal, é você buscar uma reflexão nesse mês que nós consideramos que é especial, para melhorar não só como muçulmano, mas como ser humano. Acho que você tentou dizer no final que não adianta maquiar. Exato. Dizer para as pessoas que está fazendo uma coisa que verdadeiramente ela não está fazendo. Exatamente. Quer dizer, você tem que fazer o crescimento do seu interior, não do seu exterior. Seria isso? Exatamente. A gente pode até dizer que, lógico, o jejum em si ele tem muitos benefícios, né, e ele é importante. Mas o principal é realmente essa análise. Por isso que a gente encara o Ramadã como uma escola. Porque se nós consideramos que é um mês especial, por que é especial? Porque, dentre outras coisas, é o mês que nós acreditamos que Deus começou a revelar o Alcorão, né? E ele pede que nesse mês a gente faça o jejum. Se a gente considera que é um mês especial, ninguém quer cometer nenhum tipo de ato errado nesse mês. Pelo contrário, você quer fazer mais boas ações, mais caridade, ler mais o Alcorão para se inspirar mais, fazer mais orações, fazer boas ações de um modo geral e se afastar ainda mais da prática de pecados. E aí, durante esse mês, o muçulmano vai exercitando essas boas práticas. E quando chega no final do mês, né, ele pensa, pô, passou o Ramadã inteiro, eu consegui ser uma pessoa melhor, né, com a minha esposa, ou com meu marido, com meus filhos, com meus colegas de trabalho. Por que não continuar durante o próximo mês? E no próximo? E em todos os meses, até chegar um outro Ramadã. E aí você vai ter um novo mês para você se aperfeiçoar mais e poder manter esse bom comportamento durante todo o ano, não só do Ramadã, mas durante toda a sua vida. Esse é o principal aspecto do Ramadã. E a visita à Meca, que é algo impressionante, principalmente nesse período, o número de pessoas. Quantas voltas você tem que dar, Lino? Então, a visita à Meca, né, você pode fazer em qualquer época do ano, a gente chama de Umra, né? Ou você pode ir no Hajj, que é um período específico, anual, é sempre 70 dias depois do Ramadã, inclusive, né? E essa é uma obrigação, né, de ir nesse período, no Hajj, pelo menos uma vez na vida, para aquele que tem condições. O muçulmano que tem condição física, ou seja, tem uma boa saúde para fazer essa viagem, fazer a peregrinação,
e tem condições financeiras de ir até lá, né? Se ele não Certo. tiver uma dessas condições, ele não precisa, ele está desobrigado, né? E lá nós cumprimos alguns rituais relembrando os passos da família do profeta Abraão, na época em que nós acreditamos que ele passou por lá e construiu a Caaba, que é aquela construção cúbica, né? Para onde nós nos voltamos nas nossas orações diárias, né? O muçulmano ele reza 5 vezes ao dia, onde quer que ele esteja, voltado para a cidade de Meca, né? Posso E, fazer uma vírgula? claro, desculpa. Olha, na minha não, foi você mesmo que me ensinou. Eu tinha essa preocupação, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como é que a pessoa saberia a direção da Meca? Mas aí o Fernando me explicou. Pode explicar. Então, hoje em dia a gente tem muitos recursos tecnológicos que auxiliam, né? Bússola, tem relógios e aplicativos de celular que já vêm com a possibilidade de te direcionar, né? Mas pela visualização do Sol a gente consegue se direcionar também, né? E essa é a direção que a gente busca para a oração. E você tem que fazer essa marcação uma vez só, né? Então, por exemplo, na minha casa, eu já sei qual que é a direção, vai ser sempre aquela, nunca vai mudar. Agora, se eu fosse rezar, quando eu vou rezar num local que eu nunca rezei, aí sim que eu tenho que buscar saber qual que é a direção. Se por algum motivo eu não conseguir, não tem nenhum recurso tecnológico, está nublado, não sei onde é que o sol nasce naquele momento, aí você pode rezar sem problema nenhum para qualquer direção. O importante é rezar, né? Mas se você souber, a gente se direciona para Meca. E é Certo. só respondendo o finalzinho que você perguntou, um dos rituais que a gente faz lá em Meca é as voltas que você mencionou, né, em torno da Isso. Kaaba. São 7 voltas em torno da Kaaba em sentido anti-horário, né? É um dos rituais que a gente cumpre quando a gente está lá. Somente os homens ou as mulheres As também? mulheres também. É Certo. igual, não tem diferença de gênero nesse sentido. É muito grande? Olha, a mesquita de Meca ela é enorme. Eu estive lá 2 vezes no ano de 2013 e hoje ela está muito maior, né? A gente costuma dizer que Meca está constantemente sendo expandida, ao menos a mesquita, né? Não é pequenas 7 voltas. Então, são grandes 7 voltas. Depende de onde você faz. Você pode fazer tanto ali no pátio principal, próximo à Kaaba, então o circuito vai ser menor, né? Vai ser menos tempo. Certo. Como você pode fazer em áreas mais afastadas da mesquita, porque normalmente ali no pátio principal fica muita gente, então tem pessoas que fazem mais afastado, então a volta vai ser um pouco maior, né? Hoje em dia, eu estava vendo até esses dias, como eu te falei, né, a mesquita está sempre sendo ampliada, e eu vi recentemente que eles, numa determinada parte externa da mesquita, pode fazer de carro. A pessoa faz o circuito todo, para pessoas que têm problemas de mobilidade, né? Faz dentro do carro o circuito em volta da Kaaba. Então, onde você estiver ali nas cercanias da mesquita, você pode fazer. Quanto mais distante da Kaaba, vai ser um pouco maior a volta, né? Bom, isso, né? Você vê, a pessoa às vezes tem vontade de fazer alguma coisa e não pode, não tem condições físicas. Exato. Então, acho muito legal que tenham permitido que seja feito com o carro, para que a pessoa possa fazer. Exatamente. Né? Inclusive, essa é uma questão interessante que você comentando me lembrou, né? Normalmente as pessoas que não conhecem muito a religião islâmica, elas tendem a imaginar que é uma religião muito fechada, muito rígida, né? E claro, nós temos as nossas regras, como qualquer religião tem, né? Nossos princípios. Porém, quando você vai analisar mais profundamente, você vê que é uma religião muito flexível, né? Inclusive o profeta ele disse, né, que o caminho do Islã é o caminho do meio termo, da moderação. Nenhum extremo, seja para um lado ou para o outro, é bom. O Islã sempre vai buscar o equilíbrio. Então, todos os pilares do Islã, você vai ver que existem mecanismos para flexibilizar e facilitar a prática religiosa do muçulmano. Aí eu posso dizer a vocês que até eu também tinha essa ideia. E agora, depois de 13 anos, tenho uma ideia diferente. Não é que seja uma coisa... Não, tudo na vida tem que ter limite. Tudo na vida tem que ter regras. Não só a religião muçulmana, mas islâmica, mas como todas as outras, como a sua dia a dia dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ou sendo. Tudo na vida tem que ter limite e regras, e vocês não fogem ao que é. Exatamente. E até falando do Ramadã, mais uma vez, né, existem uma série de pessoas, de categorias de pessoas que não fazem o jejum, por exemplo, né? Aí nós estamos vendo mais um exemplo da flexibilidade, da facilidade que o Islã dá. Então, por exemplo, a pessoa que está adoentada, uma doença temporária, ela não faz jejum. Se ela está com uma doença crônica ou uma doença incurável, Sim. ela está isenta para sempre do jejum. A mulher no período menstrual, amamentando ou gestante, ela não faz jejum.
quando uma pessoa está em viagem, né? Se for uma viagem desgastante, ela não faz, né? Crianças, idosos não fazem, né? Então só faz o jejum quem está com condições de saúde para fazer. E mesmo a pessoa que está saudável, se ela estiver fazendo o jejum e durante o dia ela sentir algum mal-estar, ter uma queda de pressão, não é comum. O jejum é bem mais fácil do que as pessoas imaginam. Mas se acontecer dela se sentir mal e achar que é por conta do jejum, ela obrigatoriamente tem que interromper o jejum daquele dia, come, se alimenta normalmente, e no dia seguinte, se ela estiver se sentindo bem, ela volta a fazer. E aquele jejum que ela perdeu, ela tem até o Ramadã do ano seguinte para repor os dias que ela não jejuou. Isso no caso das pessoas que não jejuam por algum problema temporário. Certo. Quem tem algum problema que é crônico, aí não tem que pagar o jejum, porque ela já não faz, ela está isenta, né? E aí, nesse caso, é uma outra forma da pessoa que não pode fazer o jejum pagar. Ela alimenta um necessitado por dia não jejuado. Então, é uma forma de ajudar o próximo também. Muito bom. Agora, quer dizer, vocês estão tendo um Ramadã e para a Igreja Católica nós estamos dentro da Quaresma. Uhum. E é onde a gente se encontra? No jejum. Assim como vocês, durante a Quaresma, a gente faz vários jejuns com várias motivações que você pode fazer. Também, como vocês, aquela pessoa que tiver um problema de saúde, ou a criança, ou o idoso, também não há necessidade dela fazer. Mas, para nós, o jejum é muito bom, porque as pessoas acham que quando você está fazendo jejum, você só fica o tempo todo pensando em comida. E você não pensa em comida, é engraçado isso. Você reflete muito sobre a sua vida, mas em relação até a outras pessoas. E gostei muito dessa coisa que você falou, que não pode fazer o jejum, mas dar comida a alguém. Porque eu, por exemplo, uso o meu período para refletir, que eu acho que é o que te faz crescer, é o que te faz crer, é o que te deixa a sua conexão espiritual maior, né? E é esse também a função de vocês? Com certeza. Outro dos benefícios, né, e das reflexões que nós fazemos no Ramadã diz respeito a isso, né? Uma coisa é você saber que existe fome no mundo. Outra é você sentir um pouquinho disso na pele. Então, quando você se priva, né, de comer e de beber, você sabe, na prática, né, o que os mais necessitados sofrem muito mais do que você durante vários dias no ano, né? E aí, quando você sente isso, você se estimula mais a ajudar quando você puder aos necessitados, né? Faz com que você valorize mais o alimento. A gente vive, aqui no caso nosso, no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito quente, às vezes no verão, 45 graus, a gente bebe uma aguinha gelada e segue a vida e esquece de agradecer a Deus a bênção que é você ter acesso a um simples copo d'água, né? Até hoje tem pessoas que moram em regiões de seca, né, que tem dificuldade, tem que cavar poços artesianos para ter acesso à água potável, e a gente tem fácil e banaliza. Tudo que a gente tem fácil, a gente tende a banalizar, né? Verdade. Então, quando você se priva um pouquinho disso, você valoriza mais o alimento. E você está fazendo jejum por uma questão pessoal, religiosa. Quando der a hora da quebra do jejum, no pôr do sol, graças a Deus, a sua geladeira está cheia. E aquelas pessoas que não têm essa mesma possibilidade. Então, faz com que você reflita sobre tudo isso, né? E faz com que você exercite o seu espírito de solidariedade. Bem, nós vamos a um pequeno intervalo e vamos conversar mais ainda sobre o Ramadã e também sobre o Ramadã aqui no Brasil. Voltamos já. Voltamos aqui no estúdio com o Celino, conversando sobre esse período tão sagrado para o Islã, que é o Ramadã. Celino, como é o Ramadã aqui no Brasil? Bom, aqui nós somos uma comunidade minoritária, né? A gente costuma dizer que nós somos minoria da minoria no Brasil, né? Temos em torno de, talvez, 500 mil muçulmanos no Brasil todo, ou seja, acho que não é nem 0,5% da população. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, menos ainda, né? Acreditamos, não temos um dado oficial, mas por estimativa, né? Nós temos em torno de 2 mil muçulmanos, talvez, no estado todo. Só temos a nossa mesquita, que fica na Tijuca, a Mesquita da Luz, né? Então, é uma dificuldade própria de quem está numa sociedade minoritária. Então, o muçulmano ele tem que seguir
com a vida dele normalmente, trabalhando, estudando, seja o que for, e é plenamente possível fazer o jejum dessa forma. Porém, em sociedades muçulmanas, em países de maioria muçulmana, né, muitas vezes eles têm mais facilidade, porque a sociedade já é voltada para isso. E em alguns casos, os horários mudam naquele período, né? As pessoas costumam trabalhar mais à noite, né? Quando há a possibilidade de fazer essas inversões para facilitar a vida. Então, fazer o jejum no Ramadã no Brasil é plenamente possível, com, de repente, uma dificuldade a mais por estarmos numa sociedade onde nós somos minoria. Mas, por outro lado, né, é uma forma também da gente se unir mais. Né? A gente vê claramente nas mesquitas, né, do Brasil que as pessoas vão mais nesse período, né, ao templo religioso, né? Fazem as orações coletivas, levam as famílias, os seus filhos, né? É muito comum, né, você ver as mesquitas lotadas nesse período do Ramadã, então faz com que se fortaleçam os laços de irmandade, e isso é muito importante para a gente, né? Já que nós somos minoria, é importante para que a gente mantenha esses laços e fortaleça cada vez mais para a gente se sentir mais forte mesmo, né, para seguir com a nossa prática religiosa, mesmo sendo minoria no país. Então, é um período, na verdade, muito especial para a gente. Às vezes as pessoas que não conhecem bem têm a ideia de que a gente não gosta, porque temos que parar de comer e de beber. Pelo contrário, nós ansiamos pela chegada do mês de Ramadã, porque é realmente um mês muito festivo. Inclusive, a nossa primeira festa religiosa anual é no final do Ramadã, onde a gente se encontra, se confraterniza, né? Sempre temos uma festa de encerramento no final do Ramadã e é muito especial esse período. Ah, é que começa a festa de encerramento. Então, nós temos duas festas anuais, né? Uma no final do Ramadã e a outra 70 dias depois, no período do Hajj, da peregrinação que a gente comentou. A festa a gente celebra normalmente nas mesquitas, mas pode ser em áreas externas também. O importante é que a gente se reúna. Há uma oração especial nesse período, em agradecimento a Deus, né, por aquele período especial que nós passamos, né? Há um sermão, né, do líder religioso falando desse período também, dando orientações para as pessoas baseadas nos princípios islâmicos, e depois normalmente tem uma confraternização, né? Comes e bebes, né, nas mesquitas, né? Em comunidades maiores, né? Eles fazem até em campos, né? Faz um grande piquenique, né? Uma festa ao ar livre, né? Isso é muito comum em países de maioria muçulmana também, ser em áreas externas, para que mais pessoas possam, né, se confraternizar do que no espaço restrito da mesquita, né? Mas aqui no Brasil é mais comum nas mesquitas mesmo, né? E a festa é muito semelhante à do Hajj, né? Que é 70 dias depois do Ramadã. Também a gente se encontra, né? Tem um sermão do líder religioso, uma oração especial e confraternização em geral. Você chamou atenção para uma coisa importante. Você falou que as pessoas só pensam quando falam do Ramadã, só pensam no jejum, mas vai passar fome e tal, não sei o quê, quando deveriam estar preocupadas com a finalidade dele única, né? Que é o seu crescimento interior, crescimento como pessoa, não só religioso, mas principalmente como pessoa, né? Para que você se sinta melhor, e até porque várias outras religiões também fazem jejum, que, é claro, as religiões abrâmicas, mas tem também a religião de matriz africana que também faz o jejum. Quer dizer, o jejum é uma forma que você tem de, como disse muito bem o Celino, de tirar tudo aquilo que está ali à mão e você se voltar para si e saber que outras pessoas não têm essa mesma possibilidade, né? Como você disse, ao terminar o jejum, vou fazer um lanche, está tudo pronto, mas também queria dizer uma coisa: quando terminar o jejum, sai assim, querendo comer um boi, não, gente, que nem faz bem. Para continuar a regra. Você saiu do jejum, mas você continua com aquilo que você aprendeu no jejum, não é isso? Esse ponto é interessante, muito importante também, né? Como eu falei, né, pela filosofia islâmica, né, o caminho do meio termo, do equilíbrio, deve ser sempre o nosso guia, né? E sobre isso especificamente o profeta falou, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao quebrar o jejum, divida o estômago em 3 partes, uma para comida, uma para bebida e outra para o ar. Ou seja, não coma, não se empanturre, né? Não fique estufado, isso não é o propósito também, né? Se adeque também à sua alimentação, né? Isso é um outro aspecto que você pode avaliar. A sua alimentação, como tem sido nesse ano? Você tem se alimentado bem, de forma saudável?
ou você está comendo com gula. Então, faz com que você pense até nisso, né? De você reeducar a sua alimentação, para que seja saudável, para que você também não cometa a gula, né? Então, é importante que você se alimente de uma forma moderada, que venha a suprir a sua necessidade e ponto, sem exageros, né? Olha, isso certíssimo, então. Tem que ter o lugar do vento. Exatamente. Porque se você voltar de uma vez, aí você começa a achar que não adiantou nada ele ter feito aquele jejum. Uhum. Ele tem que voltar moderado. Isso não pode ser o desespero da vida dele. É como uma pessoa que faz jejum e passa o dia inteiro falando: ai, que fome, gente. Ai, quantas horas faltam, gente? Quer dizer, não adiantou de nada. Em momento nenhum ela parou e refletiu alguma coisa ou fez seu reflexo. Agora, como é que vocês veem quando caem duas festividades assim? Tudo bem que tanto os católicos quanto o Islã, os muçulmanos, são abrâmicos. Mas aí nós temos dois períodos assim, ao mesmo tempo. Como é que vocês veem isso? A gente acha muito interessante, né? Quando tem essa feliz coincidência, né? Ainda mais nós que estamos sempre em diálogo, né, com irmãos de outras religiões, né? É mais uma forma de a gente se confraternizar também, por que não, né, nesse período. Inclusive, nós já recebemos muitas vezes na mesquita, né, pessoas, amigos das mais diversas religiões, inclusive no Ramadã, para quebrar o jejum conosco, né? As mesquitas, elas são abertas, né, à visitação de qualquer pessoa, né? E a gente está muito acostumado a receber as pessoas para quebrar o jejum conosco, né? Compartilhar do alimento. E eu, pessoalmente, acho muito bonito quando isso acontece, quando a gente recebe essas visitas, ainda mais coincidindo com períodos, né, também importantes para outras expressões de fé, né? Onde a gente pode estar ali provando na prática, né, que não só é possível, como é muito saudável, né, a gente se irmanar, a gente estar dividindo o pão na mesma mesa, dialogando, né? Então a gente pode dar um exemplo, né, para as pessoas, por que não para o mundo, né, de que a convivência entre os diferentes, né, não só é possível, como é necessária, né? Então eu fico muito feliz quando há essas coincidências de calendário festivo. Então, a gente começou um novo processo dentro do Religare, onde eu estou colocando conteúdos diários. E essa semana entra o Ramadã, inclusive. E a primeira coisa o primeiro conteúdo nosso foi como é a quaresma para o católico, que se faz no dia a dia. E eu fiquei surpresa quando eu vi que deu 15.000 visualizações em poucas horas. Aí nós fomos andando. Aí na semana passada, eu acho que foi no sábado, eu ensinei a rezar o terço, né? Porque o terço é uma coisa que as pessoas têm algum problema para poder rezar. Nunca sabe onde é Ave Maria, onde é Salve Rainha, onde é o Pai Nosso. Aí eu fui passo a passo. E aí eu fui ver uma rede social só, fiz no sábado. No domingo de manhã eu estava olhando, ela estava já com 5.000 e poucas visualizações. O que quer dizer que as pessoas querem saber. Por isso, inclusive, que eu estou dizendo que eu vou fazer o do Ramadã, porque já tem várias perguntas sobre isso. Então, assim, o que é as pessoas. E quando a pessoa procura saber, é mais ou menos quando a pessoa vai diretamente lá na mesquita quebrar um jejum. É muito bom quando ela quer saber sobre como funciona, como é. É mais uma pessoa que você traz, não é que você esteja fazendo proselitismo para trazer a pessoa para a sua religião, não. É para ela respeitar a religião do próximo. É para que ela respeite a pessoa com aquela escolha que ela fez. E isso é uma coisa que eu vejo que tem dado muito certo. E eu fico muito feliz. E você acaba de dizer isso, que pessoas de outras religiões que já foram para. Aliás, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer também. Eu vou me convidar para fazer, para ver como é quebrar o jejum. Você não precisa se convidar. A nossa porta está sempre aberta para você, Sempre. para todos os nossos irmãos de outras religiões que queiram nos conhecer, e também para os que não têm religião, mas que tenham interesse em saber como é uma mesquita, como funciona a quebra de jejum no Ramadã, né? A gente praticamente todos os dias tem visitantes na mesquita. E a gente agradece por isso, né? Nós agradecemos quando nos visitam, porque é a oportunidade que a gente tem para apresentar quem nós somos, né? Certo. Infelizmente, muitas pessoas têm preconceitos, né, em relação à nossa religião. Então, quando nos visita, é a oportunidade que a gente tem
de mostrar como é o Islã na fonte, né? Se a pessoa vai gostar ou não, simpatizar ou não, concordar ou não conosco, aí é questão de foro íntimo de cada um e as pessoas são livres para terem as suas crenças, né, os seus pensamentos, suas opiniões. Mas o que nós gostaríamos é justamente que as pessoas se dessem a oportunidade de conhecer verdadeiramente a nossa religião e não pelo que dizem, né? É. Então, quer conhecer o Islã? Fale com o muçulmano, vá a uma mesquita e aí você vai formar a sua opinião. Então, a gente sempre fica muito feliz em receber todos que nos visitam, inclusive no Ramadã. E para ir lá quebrar o jejum com a gente, não precisa fazer jejum, não. Pode ir lá jantar com a gente à vontade, sem ter feito jejum, que a gente vai receber muito bem. Eu agora fiquei em dúvida, mas tem realmente uma história que vocês fazem a janta e se algo sobrar, aquilo é distribuído? Sim, na verdade a gente já tem como prática, né, fazer esse tipo de ação social, independente do Ramadã, né, Uhum. distribuição de alimentos e tudo. Mas no Ramadã isso fica mais intensificado, né? E a gente procura fazer essa distribuição, não necessariamente com o que sobra, né? A gente faz distribuição de cesta básica mesmo, né? Procuramos fazer um trabalho da melhor maneira possível, com a maior qualidade possível para quem precisa, né? Mas sim, para evitar desperdícios, né? Naquele dia de quebra de jejum, se houver, né, algo que sobre, a gente sempre reaproveita de alguma forma para que aquilo seja destinado para alguém que vá usufruir daquele alimento. Agora, uma curiosidade, para a gente terminar. Você falou que aquele espaço ali, onde fica a Meca, a caixa, se chamou Caixa Acaba, Caba, isso. né? Que foi o espaço de Abraão. Como é por dentro? Então, é uma construção cúbica, né? É, Cubo em árabe é Kaaba, por isso que o nome é Kaaba, né? certo. Devido ao formato da construção. É, Essa construção ela marca, né, o local onde nós acreditamos que Deus foi adorado pela primeira vez na Terra. Quando Adão e Eva desceram do paraíso, nós acreditamos que foi naquele local onde eles fizeram a primeira oração a Deus e pediram perdão pelos seus pecados. E na época de Abraão, Deus envia uma pedra, né, um meteorito, para demarcar que local tinha sido esse, o local onde o homem adorou a Deus pela primeira vez na Terra. E aí nós cremos que Deus pede a Abraão que com o seu filho Ismael construísse aquele templo, aquela Caba, né, para marcar definitivamente aquele ponto. Então, dentro da Caba, na verdade, não tem nada de muito importante. Hoje ela é decorada na parte interna com alguns quadros, né, e tem 3 pilares que sustentam o teto. Mas não tem nada de muito importante ali dentro. A questão é Ok. a simbologia do Do local local. onde Deus foi adorado pela primeira vez na Terra. Fernando, muito obrigada. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, já dentro do Ramadã. E é sempre muito bom falar com vocês, eu acho a fé de vocês, sempre falo isso, né? A fé de vocês é algo maravilhoso. E como diz o nosso querido Dom Roque, eu falo muito mais de fé do que de religião. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Bom, o que eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo é que você busque, né, dentro da sua crença, dentro do seu modo de vida, da sua religião, busque ser íntegro e seguir de forma coerente com aquilo que você acredita. Nós acreditamos que todas as religiões pregam o bem. Então, siga as orientações da sua religião, pregando o bem, sendo uma boa pessoa para o próximo, né, e em todo o seu entorno. Como nós estamos procurando fazer nesse Ramadã, procurando fazer uma autoanálise para melhorar a nossa vida de uma forma geral, né? E convido a todos, né, mais uma vez, que desejam nos conhecer, que tenham alguma curiosidade em saber mais sobre a religião islâmica e sobre os muçulmanos, que visitem uma mesquita, né? Existem várias mesquitas no Brasil. Se na sua cidade não tiver, entre no nosso site sbmrj.org.br, é a sigla de Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, que lá tem bastante informação, assim como nas nossas redes sociais também. Sejam todos bem-vindos à nossa mesquita, e as mesquitas do Brasil inteiro estão de portas abertas para receber quem deseja nos conhecer. Fernando, muito obrigado. Desejo que vocês tenham ainda um período de Ramadã de muita paz, de muita fé e fortalecimento, que tudo dê certo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui. Bem, nós vamos encerrando aqui o programa de hoje e eu te espero para o próximo, aqui na TV Alerj, Canal do Povo.